Uou! Salve, salve Santa Catarina! Muito boa tarde para você que decidiu passar a tarde de sábado na companhia do Clube da Bola. E claro que o assunto da semana é a definição dos semifinalistas do Campeonato Catarinense. Chape, Tigre, Juventus e Brusque seguem na briga pelo título de 2020. Avaí, Figueira, o Marinheiro e o Jeque disseram bye-bye e agora já se concentram, nos próximos compromissos na sequência da temporada. Teremos também convidados especiais, os lances curiosos da rodada e, claro, o pico alto do nosso programa, que é a participação de você aí de casa. Vou fazer o seguinte então, vou sentar na minha cadeirinha aqui do lado para chamar ela, fazer a conexão. Ela que vai fazer essa conexão com a galera, nossa editora de mídias, Alice Queiroz. Boa tarde, Alice! Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos. Tudo certo por aqui já. Mais um mês, mais um sábado com o Clube da Bola agitado. Então participe nas nossas redes sociais. No Facebook, o post está fixado, facebook.com/Clube da Bola ND, ou pelo WhatsApp no 489914706. Quiser mandar sua foto também, seu vídeo, de repente uma crítica, envia pra gente que eu já volto para fazer essa interatividade. Bem lembrado, Alice, bem lembrado. Manda aí sua crítica, o seu vídeo, sua foto, tem um comentário, tem uma sugestão pro programa, uma pergunta, manda que a Alice vai estar ali, antenada, ligadinha em tudo que tá chegando para conversar com a gente, para passar essas mensagens pros apresentadores, pros comentaristas do programa. Programa ao vivo é assim, ao 12h53 saiu a notícia no Twitter do Avaí. Vai pegar muita gente surpresa, hein? Rodrigo Santana não é mais o técnico do Avaí. O clube agradece seus trabalhos e deseja boa sorte em sua caminhada profissional. Então uma reunião hoje pela manhã decidiu aí, acabou sendo desligado do comando técnico do Leão da Ilha, o Rodrigo Santana. Jogou pouquíssimas partidas atuando como técnico. A derrota em Chapecó, o empate em casa, a gente tá vendo a ceninha dele ali, o Rodrigo Santana na entrevista coletiva. A derrota em Chapecó e o empate em casa na última quinta-feira com certeza aí foram primordiais para essa decisão. O Avaí, no momento sem técnico, procura um comandante para o início da Série B. Vou escalar a equipe de hoje do Clube da Bola. Nosso camisa 10, Sérgio Badá, está em Chapecó. Direto de Blumenau, Emerson Luiz. Representando a galera conectada, moderna e marota, Diogo Massa, o editor-chefe do ND+. E nosso convidado de hoje é o homem do bordão, sem desistir, sem desanimar, que eu uso em muitos momentos da minha vida. Cláudio Onir Miranda também vai estar aqui conversando com a gente daqui a pouquinho. Vou fazer o seguinte, vamos começar aí com o Diogo. O Cláudio Onir tá ali, seu óculos, seu fone já no cantinho da tela, já está com a gente. Começar com o Diogo, Avaí 1, Chapecoense 1. Rodrigo Santana não é mais o técnico do Leão, sem mais demoras. O Avaí disse adeus, a Chapecoense fica na competição. Diogo, boa tarde. Fala, Mancha, boa tarde para você, para todos os amigos aí ligados no Clube da Bola. Que bom, né? Futebol quentíssimo, um programa muito quente mais uma vez. E a gente vai apurar aí as circunstâncias dessa mudança no Avaí nesse momento, porque tempo para isso não parece que a diretoria do Avaí teve para avaliar o trabalho do Rodrigo Santana, né? Ainda mais nesse momento de pandemia. Tudo muito solto, vamos apurar para ver o que aconteceu. Mas que chama atenção, chama. Badá, Chapecoense veio aqui, conseguiu o resultado que interessava, volta para casa classificada 1-1 na ressacada, derrubou até o técnico do Leão. Badá, boa tarde. Boa tarde, Mancha. Grande abraço a todos que estão conosco no mais um Clube da Bola, que aliás foi sem falsa modéstia. E eu falei semana passada que o Clube da Bola voltou no momento exato do futebol catarinense, porque o Clube da Bola do sábado passado foi fundamental, sem falsa modéstia, para que voltasse os jogos no meio de semana do Campeonato Catarinense. Há uma semana atrás, nesse mesmo horário, nós estávamos repercutindo o cancelamento dos jogos do Campeonato Catarinense com uma participação muito forte do presidente Francisco Batistotti, presidente do Avaí, da Associação de Clubes, um desabafo, uma entrevista muito forte, que teve uma repercussão muito grande, e não foi coincidência que no domingo o governador do estado de Santa Catarina mudou de ideia, ligou para o presidente da federação autorizando a volta dos jogos do meio de semana, e tivemos os jogos com absoluta normalidade, absoluta tranquilidade,
com o Juventus, né? Que espetáculo de vitória do Juventus, que espetáculo de atuação. Parabéns ao Jorginho, o time do Juventus, pela classificação em cima do Figueirense. O Brusque, né, cumprindo com o dever de casa, já havia ganho do Joinville, ganhou de novo. O Criciúma, que muitos imaginavam que pudesse ficar pelo caminho com o Marcílio Dias, foi lá e o peso da camisa falou mais alto e ganhou por 1-0. E a Chapecoense também, de forma muito justa, muito merecida, administrou uma vantagem muito boa que criou aqui em Chapecó para ir lá, para classificar, para tirar o Avaí da semifinal e para derrubar o menino Rodrigo Santana. Boa viagem e boa sorte para ele. No Avaí, definitivamente não deu certo. Legal, Badá. Emerson Luiz Bruscão segue embalado. As últimas competições que ele entrou para vencer. Te surpreendeu alguma coisa nesse teu primeiro boa tarde? Alguma coisa na rodada? Boa tarde a você, Mancha. Boa tarde a todos ligados no Clube de Bola. Aquele abraço a todos os companheiros. Aqui de longe de Blumenau, eu não vejo, no meu ponto de vista, surpresa nenhuma na saída do técnico Rodrigo Santana. É um jovem ainda, 38 anos, se destacou principalmente lá no futebol mineiro, foi campeão do interior, o melhor técnico com o RT em 2017. Ano passado na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro até construiu bons resultados com o Atlético Mineiro, mas ele ainda está muito jovem, ele precisa de mais cancha para dirigir um time com tantos medalhões. É a visão que eu tenho. O Avaí é um time que precisa ser cobrado, o elenco que tem, com essas peças. O Avaí jogou só 20 minutos esse mata-mata contra a Chapecoense, que foram os primeiros 20 minutos na ressacada. É como um ambiente de trabalho, um gestor. Se ele não tiver um currículo de peso diante de tantos profissionais conhecidos, rodados, que já jogaram com estádios lotados, guardado de novo aí as proporções, você não rende, você se acomoda, ainda mais sem pressão, sem torcida. Isso vale para o Avaí, vale de alguma forma também para o Figueirense, não deixando de tirar, é claro, o mérito dos adversários, principalmente nessa questão aí da Chapecoense, que deu um nó no Avaí, jogou com muita personalidade. Lá em Itajaí, o Agenor não sujou a camisa, o goleiro do Criciúma. O Cavalo também armou muito bem. O Marcílio Dias, para mim, também outra decepção. E o Juventus, é claro, sobrou, dançou. Só fico com essa perspectiva. Com torcida, que a do Figueira cobra, do Avaí também cobra bastante, se esse desempenho seria tão pífio assim, viu, Mancha? Legal, Emerson, daqui a pouco a gente vai começar a analisar a rodada. Daqui a pouco não, agora. Vou fazer o seguinte, vou pedir o boa tarde do Claudio Ney Miranda, o homem do bordão, sem desistir, sem desanimar, tá aqui com a gente novamente, o nosso convidado de hoje, ele que é narrador, comentarista, jornalista esportivo. Claudio Ney, quero teu boa tarde, que você já comece analisando aí Avaí 1, Chapecoense 1. O Avaí disse adeus, a Chape segue na competição e também a saída do Rodrigo Santana. Te surpreendeu? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo Mancha, amigos do Clube da Bola e o telespectador do Grupo ND. Olha, não dá para dizer que surpreendeu a saída do técnico havaiano, até porque ele pouco fez. Se você pegar os 5 jogos em que ele dirigiu a equipe azurra, o Avaí não conseguiu produzir um bom futebol. Foram 20 minutos, nada mais do que isso. E realmente foram os 20 minutos do primeiro tempo da ressacada. Muito pouco para quem quer montar um time para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Logicamente, pro torcedor da capital, né, esse sem desistir, sem desanimar, está valendo mais do que nunca. Mas por que está valendo mais do que nunca? Porque o futebol da capital vai ter que jogar muito mais como representante catarinense na Série B do Campeonato Brasileiro, junto com a Chapecoense, para o seu torcedor voltar a sorrir. Não basta estar longe do estádio. Não pode ser tão fácil assim, né? Se o torcedor tivesse, talvez a situação fosse outra. O erro maior que eu estou vendo hoje, que eu vi no Rodrigo, que eu estou vendo até no técnico alvinegro, é o seguinte, é justamente esse, contar com medalhões demais. Achar que o medalhão vai resolver. E nisso, preterir alguns jogadores. Só para dar um exemplo, quem viu o Jean jogar com a camisa do Avaí, um garoto que saiu do Scarpelli e foi para a ressacada, é um volante, foi o mais regular jogador na posição do Avaí. Foi o cara que mais rendeu na posição. Mas aí contrataram o Ralf. O Ralf vai ter que jogar. Mostrou pouco até aqui. Mas tem o Bruno Silva. Vai ter que jogar. Jogou muito pouco até aqui. Merecida a classificação da Chapecoense pelo que fez na ressacada. Eu sei que daqui a pouco vai debater os outros jogos. Só quero dizer o seguinte. Aqui, para nós na capital,
né? Não teve aglomeração, mas teve baile nos cafés. E quem dançou foi o Figueirense, porque o Juventus jogou demais, meu amigo. Rapidinho, Claudinei, aproveitando que você está na tela, e o Rodrigo Santana? Acabou nem esquentando muito, se eu não me engano, o Diogo vai trazer pra gente, se eu não me engano, foram 5 partidas só no comando do time? 5 jogos. 2 deles, nós vimos, acompanhando, você acompanhou o telespectador, lá em Chapecó com a Chapecoense, o Avaí não apareceu, o Chapecoense mandou no jogo, e aqui foram 20 minutos apenas. Quando mexeu de forma errada, escalou de forma errada. O torcedor pode pensar, poxa, dá mais tempo para ele. Cara, eu não vi nada no Rodrigo Santana que ele credenciou como eu vi alguns jogos do Atlético Mineiro, até o Atlético jogando um futebol diferenciado. Não dá para dizer que não teve tempo. Tempo para treinar o Rodrigo teve. E não fez o que era necessário. Eu prefiro que impeque pela ação e não pela omissão. E o presidente do Avaí pode ter pecado nesse momento pela ação, mas não se omitir. Legal, Claudinei. Badá, noite fria e verde em Florianópolis na última quinta-feira. Deu Chapecoense nas semifinais. Agora vai encarar o Criciúma. 2 times grandes de um lado, 2 times de médio porte do outro. O que você achou do jogo? O Ailon fez um bonito gol. É verdade, Márcio. Eu acho que o jogo lá em Florianópolis passa muito pelo jogo aqui em Chapecó. Foram 2 propostas diferentes do técnico Humberto Loser, que está invicto no comando do Verdão, fazendo um belo trabalho, redescobrindo alguns jogadores, o Ailon é um deles, colocando o Matheus Ribeiro, que veio de lateral para jogar como atacante pelo lado direito, o Anderson Leite, volante que sabe sair jogando, o Alan Ruschel fez um partidaço. Então aqui a Chapecoense sabia que tinha que buscar o resultado, aqui em Chapecó. Todo mundo já repercutiu esse jogo, foi lá, fez 2-0, poderia ter feito até mais, bem da verdade. Aí mudou a história do jogo quando tinha esta vantagem de 2-0. Só que nesse meio tempo aí a gente tem que lembrar de tudo que aconteceu. Humberto Loser ficou 14 dias cumprindo quarentena em função do coronavírus. Não pode trabalhar. O campeonato ficou parado aí 20 dias, 21 dias. O Humberto Loser ficou 14 dias de quarentena. Ele e o seu auxiliar técnico, Felipe Endres. Muitos jogadores, a Chapecoense teve 27 casos de coronavírus. Felizmente, 25 se recuperaram, parece que só tem 2 até agora que ainda estão ativos, mas muitos jogadores não puderam treinar regularmente. Parabéns também para o preparador físico da Chapecoense, o Marcelo Rorin, que comandou a preparação física da equipe. A gente viu um time da Chapecoense correndo bastante nas 2 partidas. E nesse jogo aí, era lógico que o Avaí precisava tomar iniciativa. Era lógico que o Avaí ia sair para frente. E como tentou fazer, no início fez um gol a 22 minutos, só que a Chapecoense não se abalou, a 28 empatou e aí matou o time do Avaí. Depois do gol da Chapecoense, o Avaí, os jogadores acho que colocaram na cabeça, boa, agora nós temos que fazer 3 para eliminar eles. E aí o time do Avaí não conseguiu mais raciocinar, não conseguiu mais pensar. Além do que, jogadores veteranos, jogadores sem ritmo, jogadores pesados, com todo respeito ao Avaí, mas um time se arrastando em campo nos 2 jogos. E aí eu me lembro, eu não vou me recordar, vocês de Florianópolis se recordam, o nome daquele técnico português que começou o ano no Avaí, quando ele foi embora, ele alertou. Ele falou, olha, tem problema de formação de elenco. E aí mandaram o cara foi embora, daí contrataram o Rodrigo Santana aí, durou bastante, né? 5 jogos no comando do Leão da Ilha, mas enfim, o fato é que a Chapecoense merecidamente, eu acho que isso aí ninguém discute, eu acho que é uma opinião unânime, a Chapecoense foi muito melhor nas 2 partidas, no conjunto da obra, nos 180 minutos, foram 3-1 para a Chapecoense, o que não deixa nenhum resto de dúvida de que a Chapecoense foi melhor, foi mais competente, foi mais eficiente e mereceu pela 5ª vez consecutiva, Mancha. Tu sabe o que é isso, cara? É todo ano essa ladainha da Chapecoense numa semifinal de campeonato catarinense, cara. 2016, semifinal campeão. 2017, semifinal campeã. Aí 2018 deu um probleminha ali com os clubes da capital, mas também não pode ganhar sempre, não pode ganhar tudo. E esse ano, vamos para cima do Tigre, porque só o leão segura o tigre. Aí eu me lembro do meu querido Claudiomir Miranda, cara, esta frase é célebre, isso aí, mas não deu outra, cara. Quando deu Chapecoense e Criciúma, começaram a bombardear. Só o leão segura o tigre, né, Claudiomir Miranda? Essa frase é de 2011, cara, e os caras não esquecem aqui em Chapecó, mas é sempre bom rever o Claudiomir Miranda aí. E que venha Roberto Cavalo e Companhia Limitada, porque a peleia vai ser boa quarta-feira aqui, domingo aqui na Arena Condá e semana que vem lá
no sul do estado. Enquanto isso, né, Marcelo Mancha, tu, Diogo, o pessoal aí de Floripa aí, com certeza no sofazinho, controle remoto na mão, ficar acompanhando aí a gurizada do interior aí. O interior tá se deitando na capital, que não tá na semifinal, mas faz parte do futebol também, né? Siga lá pelota. No radinho antenado. Diogo, você que acompanha mais de perto a dupla da capital, algo que ainda não foi dito sobre esse jogo? Rapaz, eu respeitosamente acho que eu estou discordando da maioria da equipe hoje aqui, né? Porque eu acho que eu sou o único que defende que o Rodrigo Santana não devesse ter sido demitido, e o Badar me deu um argumento para isso. O próprio coronavírus treinou bastante, ficou muito tempo parado, só que assim, o Augusto Inácio já tinha falado que o problema era de formação de elenco. E aí mais um técnico que é queimado por causa da contratação de um monte de medalhão que não funcionou. Peraí, a gente está estourando a bomba na mão de mais um cara que não tem culpa. Eu acho que 5 jogos não é o suficiente. E eu vou ser sempre um defensor para manter treinador trabalhando. Porque isso escancara a falta de planejamento. E a gente não pode cobrar resultado sem planejamento. A questão do gestor acima de um monte de medalhão funciona também com planejamento. Se você planeja direito o elenco e quem vai comandá-lo, funciona. Aí se você começa a trocar isso durante o tempo, a coisa realmente degringola. Eu quero fazer só um comentário, Mancha, rapidinho, sobre o Claudionir Miranda. Quando eu era garoto, morava lá em Joinville, eu lembro muito bem do Claudionir falando assim, ó, não vejo ninguém na minha frente. Rapaz, naquela época eu ficava doido. E agora eu aí, dividindo bancada com ele, para mim é um prazer, uma honra. Quero deixar o meu abraço para o Claudionir, para dizer que estou muito feliz de poder dividir a bancada com ele hoje. Que legal. Claudionir, o pai dos irmãos Miranda. Daqui a pouco ele volta. Ó, a Chape mal teve tempo para descansar e já se prepara para enfrentar o Tigre. Quem traz os detalhes é o repórter Júnior Espíndola. Chega mais, Júnior. Olá, boa tarde, Mancha, amigos ligados no Clube da Bola. Pois é, a Chapecoense ontem pela manhã realizou um trabalho de academia na capital do estado, né, em Florianópolis ainda. E durante a tarde, às 13h30, voa aqui para Chapecó, onde se prepara para essa partida contra o Criciúma. O técnico Humberto Loser tem apenas esse sábado, né, para montar a equipe aí que enfrenta o Criciúma nessa partida decisiva da semifinal. Por ironia do destino, né, a gente ficou tantos meses, tantas semanas parado e agora com a volta do Campeonato Catarinense, o técnico Humberto Loser tem poucas horas aí para montar o time que enfrenta o Criciúma. E falando em Humberto Loser, trazer uma informação importante para os amigos aqui, na quinta-feira ele completou 100 jogos como técnico profissional de futebol, né? E, claro, nessa marca toda também está a Chapecoense nesse aproveitamento importante do técnico Humberto Loser, né? Trazendo aqui uns dados. Na carreira dele, geral, ele tem aí 48 vitórias, 27 empates e 25 derrotas. Aproveitamento de 57%. Na Chape, são 7 jogos. E chama a atenção que ele não perdeu ainda. São 4 vitórias e 13 empates no comando do Verdão. 11 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Aproveitamento de 71%. E esse aproveitamento que, claro, mantém viva a chance da Chapecoense conquistar mais um título estadual. E passando pelo Criciúma, vai para a final. Aí tem uma grande possibilidade de estar mais uma vez nesta decisão do Campeonato Catarinense no comando do técnico Humberto Loser, a Chapecoense. Eram essas as informações aqui direto do Oeste. Abraço aos amigos e até a próxima oportunidade. Valeu demais, Júnior. A gente vai passando os jogos aí, vai girando o Clube da Bola. Vamos, já que a gente entrou no assunto Chapecoense, que vai enfrentar o Criciúma, vamos dar uma olhada nas imagens, como é que foi que o Criciúma conseguiu essa vaga. 0-0 no sul do estado, depois 1-0 diante do Marcílio. Emerson Luiz. A gente vinha falando muito dos altos e baixos do Criciúma. Essa semana foi de altos. Garras afiadas, bateu o Marinheiro com um gol de Jean Dias. Se eu não me engano, não, gol é um pouquinho mais pra frente, não é bem esse lance, mas daqui a pouquinho a gente vai ver o gol aí. O que você achou dessa classificação? Marcílio Dias estava bem, acabou oscilando. Dessa vez quem foi para baixo foi o Marcílio e o Criciúma subiu, Emerson. É verdade, Mancha. O Jean Dias marcou o gol que a gente vai ver daqui a pouco. O Jean, ele teve uma participação fundamental aqui no título do Metropolitano na Série B em 2018, passou pelo Brusque, pelo próprio Marcílio Dias. Eu acho um jogador muito interessante porque, taticamente, você vê o posicionamento dele, ele não para, é um motorzinho e ainda chega na frente para finalizar. E ficou bem claro, evidente, na hora da conclusão que ele mostrou muito oportunismo. Mas o Criciúma, ele foi muito bem armado pelo Roberto Cavalo, porque o Marinheiro chegou pouco. Eu volto
até repetir o que falei na primeira participação, na introdução. Vai vir um gol agora, viu, Mancha? Olha o corte que dá o lateral, que evitou o gol de empate no final, inclusive. O Hélio Paraíba, na cara do gol, perdeu a antecipação para o jogador do Criciúma. E também é importante destacar que o mesmo Hélio Paraíba perdeu um pênalti, desperdiçou, poderia ter dado um empate. Mas eu vejo méritos no trabalho desenvolvido pelo Criciúma, pelo técnico Roberto Cavalo. E o Marcílio Dias, ele não reagiu, não jogou bem. Teve o pênalti a seu favor e teve a oportunidade desperdiçada, realmente é de se lamentar. Daqui a pouco eu vou falar também do Brusque, Mancha, só quero aproveitar o gancho ainda no início para não se estender. A gente culpa muito os treinadores, nesse caso específico, a gente está dando aí, exceção do Diogo, razão para a saída do Rogério Santana. Mas é bom saber também desses medalhões, desses jogadores rodados, qual é o grau de comprometimento de cada um. Muitos estão em final de carreira. Eu recebi aqui até uma solicitação do Júlio Pitts, ele é de Blumenau, mas ele é torcedor do Figueirense. Ele quer a saída do Márcio Coelho também. Acha que é o técnico que não tem o grupo na mão, que no Scarpelli também temos medalhões. Mas qual é o grau de comprometimento, de união desse grupo por uma causa? Isso é importante deixar claro. Veja o exemplo do Juventus, da cidade de Jaraguá do Sul. Todo mundo querendo fazer um bom jogo, todo mundo querendo se apresentar para fazer um melhor contrato, para ter emprego no segundo semestre, porque o Juventus, depois do Campeonato Catarinense, não tem calendário, não tem vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é muito importante. O próprio técnico Jorginho, dando a volta por cima como profissional, como treinador, foi um baile mesmo, como disse o Claudio Nir. O Juventus, eu acredito que ele esperou o Figueirense, aí avaliou, dá pra gente chegar. Vamos tocar bola sem pressa, porque a gente vai conseguir o nosso objetivo. E foi alcançado. A gente culpa muito os treinadores, mas também tem que cobrar os atletas, porque técnico tem culpa sim, mas é o meu ponto de vista. Os jogadores são os maiores culpados por uma inevitável derrota, uma eliminação de alguma competição, viu, Mancha? Legal, a gente segue girando, vamos até Criciúma conversar com o repórter Renan Maine, que traz as últimas aí do classificado Tigre. Chega mais, Renan. Boa tarde, colegas. Olha, estava até desacostumado. Desde 15 de março, o Criciúma não vencia uma partida. Teve toda a pandemia, é claro, brincadeira, mas fato é que a última vitória tinha sido essa, fora de casa diante do Joinville 1-0. E a realidade é que o Criciúma jogou bem, venceu e jogou bem. Todo mundo por aqui no sul do estado, os torcedores estavam com os dois pés atrás com relação ao time. E se surpreenderam positivamente. Inclusive isso faz com que o ânimo tricolor aumente dentro do próprio elenco. Foi isso que o técnico Roberto Cavalo falou depois da partida. Vamos ver só o que ele disse. Ajuda bastante. É um grupo que vem buscando, tentando entrosar. Após 3, 4 meses sem futebol, essa pandemia realmente atrapalha bastante o ser humano, né? Mas, como eu falo, vamos aguardar daqui para frente. Eu acho que essa vitória dá um pouco mais de esperança em termos de coisas melhores futuras. E a ideia sempre tem a intenção de brigar pelo título. O papo agora é esse. Deixaram chegar, agora aguenta. Claro que a expectativa aumenta depois desse bom resultado diante do Marcílio Dias. Foi um placar magrinho? Foi. Um gol do Jean Dias, depois teve essa questão do pênalti que o Hélio Paraíba desperdiçou. Mas o que importa é a vitória. Venceu, passou e agora vai ter esse duelo diante da Chape para definir a vaga na finalíssima. Ainda antes de sair de Itajaí ontem, testou todo mundo para Covid-19. Esses resultados de exames ainda são aguardados, tomara que não tenha nenhum problema. Hoje à tarde tem um treinamento de apronto no CT da Chapecoense, que gentilmente cedeu a estrutura. E o único desfalque para a partida da manhã é o lateral Victor Guilherme, tomou o terceiro cartão amarelo. Por nada, o Carlos César aparece ali pela beirada do campo. Vamos ver o que o técnico Cavalo decide para essa partida.
Valeu, Renan. Ainda falando do Criciúma ali na matéria, né? Roberto Cavalo pegou uma luz no escudo do Criciúma. Eu lembrei, o time lançou a camisa número 3 para a sequência do ano, um dia depois de confirmar a classificação às semifinais. A peça remete às origens do clube e homenageia os carvoeiros. Ficou muito legal essa camisa. Eu trouxe um videozinho promocional para mostrar pro pessoal. Roda aí. Do amarelo vem nossas riquezas, do branco nossa união. Mas é o preto que conta a nossa história. O preto da luta, da honra, o preto do carvão. Poucos têm a sorte de torcer por um clube que representa uma região de tanta gente batalhadora e guerreira. Somos diferentes. Somos quentes quando estamos na arquibancada. E somos frios para encarar nossas maiores batalhas. Como uma mina a 100 metros da terra. Torcida do Criciúma Esporte Clube. Está materializado todo o nosso sentimento de pertencimento e orgulho das nossas origens. Apresento a camisa mais pesada de Santa Catarina. E ela tem nome. Seja bem-vinda, Carvoeira. Uou, não é fraca não, hein, Badá? Tem até nome, Carvoeira. É o nome da nova camisa do Criciúma. Vamos fazer o seguinte, redação integrada da ND, conversar com a Alice Queiroz, saber se o pessoal está interagindo, se tem alguma pergunta, alguma colocação para os nossos comentaristas convidados, Alice. Ó, Mancha, eu vou começar com uns abraços, galera muito participativa hoje. Um abraço para o Marcos Onta e o Nildo de Chapecó, ligados aqui no programa do Clube da Bola. E para o Hermínio, aqui de Floripa, que disse que está acompanhando o melhor programa esportivo de Santa Catarina. Olha só a moral. E o Cauê de Chapecó mandou um abraço para a galera do SC Mil Grau. E ele tem uma dúvida, Mancha. Tem algum time dos que disputam as semifinais do Catarinense que tenha alguma vantagem ou probabilidade maior de ganhar e avançar para a final? Ele quer saber a opinião dos comentaristas, Mancha. Vamos fazer o seguinte, então só, tipo, sim ou não, rapidinho. Badá, alguém tem vantagem? Não, vantagem no regulamento não, né? O regulamento é o mesmo das quartas de final, terminar empatado o segundo jogo, vai para pênaltis. Agora, quem teoricamente tem vantagem, assim, tecnicamente, é muito arriscado dizer, principalmente depois do que nós vimos do Juventus contra o Figueirense. Agora, eu noto muito que se joga muito um favoritismo sobre Chapecoense e Brusque. Chapecoense e Brusque. Mas não sei, tenho lá minhas dúvidas, depois eu vou falar isso com mais calma. O Hermínio tá lá no, sabe aonde, Mancha? Na mesa 8 do bar do Chapecó, lá na Ressacada. Grande Hermínio Havaiano, um abraço pra turma lá. Emerson, alguém tá um pouquinho melhor entre esses 4 times que avançaram? Mancha, eu acredito que tá muito equilibrado. Pena esse cruzamento Brusque e Juventus. Já pensou uma final inédita dos 2 pequenos? Brusque já se transformou, já virou grande. Mas eu acredito, eu vou ficar com o Brusque. Eu aposto no planejamento, no histórico, no entrosamento do time, na sequência, como o favorito para a conquista do título. Opinião, alguém tem um pouquinho mais aí de bala na agulha? Não sei se o Diogo me ouviu. Diogo, alguém tem um pouco mais de bala na agulha entre esses 4 times que avançaram? Deu uma picotadinha ali, Mancha, desculpa. Não, para mim, sem medo de errar, Brusque e Chapecoense devem fazer a final e para mim o campeão catarinense será o Brusque. Uou! Pronto, falei. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Claudionir Miranda, na tua visão, respondendo o nosso telespectador, alguém tem alguma vantagem, está um pouco mais à frente dos outros clubes? Olha aqui, sem ficar em cima do muro, para mim a decisão antecipada acontece entre Brusque e Juventus. Quem passar, porque os dois, o Juventus está jogando muito. O Brusque fez um belíssimo campeonato e está merecendo. Quem passar é campeão. Legal. Ó, mais um convidado aqui no programa, Gelson Silva, técnico conhecido do nosso futebol catarinense, está com a gente também para analisar as quartas de final. Chega mais, Gelson. É um prazer falar aos amigos do Clube da Bola, tudo aquilo que aconteceu nesses últimos jogos da quarta de final do futebol do Campeonato Catarinense.
Classificaram as 4 equipes que foram eficientes, né? Principalmente nos últimos jogos. Juventus, primeiramente, que fez um excelente jogo de volta no campo do adversário, procurou sempre jogar para frente, tendo um jogo diferenciado daquilo que realmente vem acontecendo dentro do contexto nacional. O Marcílio, a qual tenho o prazer de trabalhar, teve a sua dificuldade, principalmente jogando dentro da sua casa, mérito do Criciúma, que conseguiu neutralizar os pontos fortes da nossa equipe. O Brusque é aquele time que tem vindo no crescente, passou não digo com facilidade, mas com mérito dentro da competição. E a Chapecoense foi esse relato, né, que principalmente no final da competição, em março, teve um crescente com a chegada do seu treinador, e nesse jogo de volta contra o Avaí confirmou o seu crescimento. Eu acho que classificaram as equipes para essa semifinal com igualdade e o campeonato aberto. Legal, obrigado pela participação, Gelson. Quero fazer aqui um registro. Essa semana perdemos um colega de profissão, né? Jornalista, músico e escritor Rodrigo Rodrigues. Morreu na última terça-feira em decorrência de complicações do coronavírus. Entre as características marcantes desse profissional estava a simpatia e a perspicácia entre assuntos como esporte, música e cinema. Frequentava bem esses 3 assuntos. Rodrigo trabalhou em diversas emissoras de TV, acompanhei muito a carreira dele e atualmente apresentava o programa Troca de Passes na Sport TV. Tá aí ele, ó, na época da ESPN, comandando os programas. Tinha uma identificação muito grande com ele. Por esse lado roqueiro dele, a gente dividia um gosto aí pela música, pelo rock, né? A gente fica muito triste com tudo que está acontecendo aí no mundo, né? E quando a gente começa a ver que ele está atingindo pessoas próximas da gente, mesmo distante, trabalhando no eixo Rio-São Paulo, era um jornalista aí querido por muita gente. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para destacar Figueirense e Juventus, Brusque e Joinville, é rapidinho.